Muito bom dia a todos. Em nome do Sr. Ministro da Educação de Portugal e em nome do Secretário-Geral da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Ciência, a Educação e a Cultura, temos o maior gosto em vos acolher neste que é o primeiro seminário técnico para as competências para o século XXI. Gostaria apenas de dar conta daquilo que são os objetivos deste seminário e, por outro lado, dizer que temos muito gosto em que este seja o primeiro de um conjunto de iniciativas que decorrerão em vários países do espaço ibero-americano, mas certamente este será o primeiro e temos um objetivo que possa servir a reflexão que de certo vai decorrer ao longo dos próximos anos. A verdade é que a questão das competências para o século XXI estão inscritas no programa da OEI para 2019-2020 e por isso temos muito gosto na presença de todos. Gostaria de destacar a presença do Sr. Presidente da Câmara de Cascais, que ficará também este Conselho ligado a este projeto. Gostaria de destacar, para além de todos os que estão presentes na mesa e que muito nos honra, o professor Miguel Zabalza, o professor Guilherme de Oliveira Martins, que iniciarão este seminário. Gostaria também de destacar a presença dos senhores secretários de Estado, a senhora secretária de Estado adjunta e da Educação, o senhor secretário de Estado da Educação. Gostaria também de dizer uma palavra muito especial à presença da senhora diretora-geral da CPLP, até porque esse é um dos nossos objetivos, é podermos trabalhar em conjunto este mundo ibero-americano e o mundo da CPLP, que afinal tem dois países que se cruzam, Portugal e o Brasil, para além das relações que todos estes países mantêm entre si. É por isso também para nós muito relevante a presença de vários representantes destes países e gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes do Ministério da Educação, também uma referência especial ao Sr. Secretário-Geral que aqui nos acolhe nesta casa e que representa afinal a nossa estreita colaboração com todas as entidades do Ministério. Temos aqui vários ministérios representados, não só o Ministério da Educação, também o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com quem trabalhamos estreitamente, para além dos representantes dos vários países que aqui estão e vão ajudar nesta reflexão. Nós sabemos que o mundo está a mudar e, por isso, as reformas não podem ser apenas para os dias de hoje, têm que ser para o século XXI, têm que ser para o futuro. E, nesse sentido, os objetivos deste seminário, para além da partilha de experiências de trabalho dos diferentes países ibero-americanos, no sentido de podermos orientar os sistemas educativos para aquilo que serão as competências para o século XXI, pretende também criar um espaço de debate, mapeando as diversas experiências e as diversas perspectivas nacionais e a construção de uma agenda de cooperação ibero-americana alinhada com a Agenda 2030. O que é que são os objetivos esperados? Por um lado, um documento de síntese que tenha as estratégias já e que desenhe já o que vai ser o trabalho deste espaço ibero-americano em matéria de competências para o século XXI. Por outro lado, também apresentar algumas propostas estratégicas para que possamos, em conjunto, desenvolver esta grande ambição que estamos mais preparados para o futuro. Também gostaria de dizer que de 2 em 2 anos a OEI elabora as miradas sobre a educação ibero-americana e nessa
nesse relatório de 2020, este é o tema central e Portugal terá também um papel essencial na elaboração desse relatório sobre a evolução de toda esta região em termos educativos e especialmente em termos das competências para o século XXI. Por outro lado, também criar redes de especialistas que se possam encontrar e por isso os espaços de encontro aqui serão também importantes para podermos trabalhar em conjunto. De seguida irá falar o Sr. Secretário-Geral da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura, seguir-se-á o Sr. Ministro da Educação e teremos depois o grande gosto de ouvir os dois especialistas, Miguel Zabalza e Guilherme de Oliveira Martins, que terão uma palavra importante na condução da nossa reflexão sobre esta questão, que é a questão do futuro. Muito obrigada. A todos y a todas, señor ministro, querida Ana Paula, Miguel Zabalza, a todos mi primer saludo de buenos días. Cumprimento con alegría ao ministro Tiago Brandão Rodríguez ao tempo que agradeço pela oportunidade de realizar este primeiro encontro en Cascais, en Portugal. País que nos acolle e ten un especial significado para a región iberoamericana. Nese sentido, gostaría de transmitir un cumprimento especial ao señor presidente da Cámara Municipal de Cascais, Bela Vila, que o ten nos recebeu. Asimismo, mi saludo al secretario de Estado, a directores generales, embajadores, consejeros de embajada que están aquí presentes, que nos acompañan en este acto que tiene para nosotros una relevancia especial. Cumprimento ainda a todos presentes esta sesión de apertura, representantes institucionales dos Ministerios de Educación e de Negocios Estrangeiros, parceiros institucionales e todos os representantes dos países iberoamericanos. Quiero cumprimentar también a la directora del escritorio de AOI en Portugal, señora Ana Paula Laboreño, y toda su equipo que trabajarán juntas como un equipo de Secretaría General para realizar ese momento que espero sea de muchos debates, reflexiones y compartimiento de ideas e experiencias entre todos voces. Por fin, un agradecimiento especial a los doctores Guilherme de Oliveira Martins y Miguel Zabalza, que nos dá a honra de facer as conferencias de apertura. Moito obrigado a todos e trátase deste primeiro encontro iberoamericano en torno a unha temática de grande interés para a región. Competencias e habilidades para o século XXI. Noso objetivo con este encontro é compartillar experiencias sobre o modo de como as competencias están sendo abordadas na región, permitindo facer un diagnóstico da situación actual e identificar posibles líneas de traballo futuras. A OI estableceu dentro de sus ações prioritarias contindas no seu programa Orçamento 2019-2020 impulsionar programa para o desenvolvimento, definición e fortalecimiento das competencias e para habilidades del siglo XXI. Ese evento é unha das ações previstas no programa voltando a ese tema, alén do fortalecimiento de capacidade docente e as competencias digitais. Significado especial por varios motivos. Congrega un pequeño grupo de especialistas y representantes de países para una primera análisis compartillada. Se celebra en Portugal, reafirmando con iso a importancia da lingua portuguesa na región e o interese da OI de fortalecer el papel como institución bilingüe, algo que coincide con la reciente apertura en Lisboa de su nuevo escritorio e con el lanzamiento do programa iberoamericano de difusado de la lengua portuguesa. La OI es una institución consolidada, con un referente educativo en el ámbito iberoamericano, una herramienta de cooperación técnica para el acompañamiento a los países en el desarrollo de sus políticas públicas en materia educativa, científica y cultural en el contexto del desarrollo sostenible, la democracia y la integración regional. La OI cumple el año que viene 70 años. Desde su creación en el año 1949 ha tenido una presencia expansiva y cada día más arraigada en la región.
En este momento son 19 oficinas en 19 países, más de 500 funcionarios. Preparamos las conferencias de ministros de Educación, de Cultura y de Ciencia previas de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno. Y somos, algo muy importante, un organismo de cooperación que es plenamente sur-sur. Prácticamente todo su presupuesto procede del sur y es para el sur. La dependencia de modelos altruistas ya caducos de cooperación norte-sur es mínima y casi irrelevante en el caso de la OI. La función básica de la OI es impulsar políticas públicas a favor de la educación, de la cultura y de la ciencia. Como decimos a veces, hacer posible las políticas. Políticas que promuevan la universalización del derecho a educación en condiciones de mejora de calidad, equidad educativa e inclusión, como establece el ODS número 4. Superando un concepto prestacional de derecho a educación, en el cual se podía asociar la educación con escolarización. Hoy el derecho a la educación es un derecho mucho más complejo y mucho más rico. Hoy más que nunca este cometido se convierte en una prioridad absoluta. Nos enfrentamos a la tarea de educar para un mundo incierto. De acuerdo con Stiglitz, nunca la educación fue tan importante como lo es ahora y nunca aportó menos seguridades sobre un incierto futuro. Vivimos en una cultura digital donde la tecnología y la globalización han generado nuevos desafíos y oportunidades, lo que ha supuesto la transformación de las instituciones y de las prácticas sociales. La construcción de esa nueva ciudadanía digital implica la dotación de nuevas competencias para los niños y los jóvenes. Competencias que son, entre otras, comunicativas, socioemocionales, científicas, tecnológicas, matemáticas y ciudadanas. Preparar a nuestros estudiantes para la incertidumbre de nuestro tiempo debe implicar cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Educar en el siglo XXI y no de acuerdo con el siglo XX o el siglo XIX. Supone priorizar aspectos como el emprendimiento, la creatividad, la colaboración, el trabajo en red, la conciencia social y cívica, las lenguas y la comunicación, entre otras muchas, todas ellas competencias clave para desarrollar en los alumnos y avanzar en la construcción de una ciudadanía activa, inclusiva y solidaria. En palabras de Andreas Schleicher, director de PISA, la educación es la herramienta para un progreso más inclusivo, dado que en el contexto actual no es suficiente la redistribución económica para abordar las desigualdades sociales. En cita textual de este autor, se dice que es posible que algún día las máquinas sean capaces de hacer gran parte del trabajo que ahora ocupan las personas, y eso redunda la demanda de muchas competencias en el empleo. Pero las demandas con respecto a nuestras competencias, para que hagamos una contribución significativa a una vida social y cívica cada vez más compleja, no hará sino intensificarse. Lo que sigue es complejo y es incierto. El reto para los docentes radica en que cuanto más rápido evolucione el conocimiento de los contenidos en una materia, más importante es que los alumnos comprendan los fundamentos conceptuales de una disciplina. Saber el cómo, en lugar de simplemente dominar el contenido, saber el qué, que tiene una vida útil muy limitada. Esto supone que el éxito educativo tiene un objetivo distinto en la actualidad. No consiste en reproducir el conocimiento de los contenidos, sino en extrapolarlo de lo que conocemos y aplicar ese conocimiento de manera creativa en situaciones novedosas. Lo que conecta de forma directa con el concepto mismo de competencia. En palabras de Perrenot, la capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. En tal sentido, las administraciones educativas debemos liderar el proceso de transformación de las políticas públicas con el objetivo de definir el conjunto de competencias a desarrollar en sus estudiantes y de forma consensuada con el resto de actores educativos. Se trata de una preocupación reconocida por todos los países iberoamericanos y que la OI está interesada en acompañar. Desde la OI existe un claro compromiso que viene ya desde la propia definición del programa regional Metas 2021, aprobado en el año 2008 por los ministros y ministras de Educación de los países miembros de la OI, que en su meta número 5 sobre calidad educativa recogía el objetivo de expansión de las competencias como herramienta de transformación social y señala las que podrían ser competencias clave para el desarrollo personal y colectivo de todo el entorno iberoamericano. Se trata de una demanda que además tiene su correlato
bachillerato internacional en el marco de los ODS, con un objetivo 4 que igualmente recoge el tema de las competencias. De forma explícita o implícita, se alude a ellas como referente del trabajo a realizar a través de la educación para transformar el panorama actual de la educación y su compromiso con el desarrollo sostenible. En el actual programa presupuesto de la OI, el ejercicio que hemos hecho, de acuerdo con los ministros y ministras de la región, es trasladar el programa Metas 2021 vigente hasta la fecha y hacerlo converger con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. De esa manera, la OI se alinea también con lo que es la Agenda Global del Desarrollo y la Cooperación. En consideración con todo lo anterior, dentro de las líneas programáticas de la OI, en materia de cooperación educativa, va a impulsar durante este periodo de manera destacada que se presentará el programa Competencias y Habilidades para el siglo XXI en Iberoamérica. La propuesta, que se va a construir con su aporte de todos los países, de todos ustedes, propone acciones orientadas al fortalecimiento de la capacidad docente, a la generación de conocimiento, al trabajo en torno a las competencias digitales, como algunas de las áreas prioritarias a desarrollar. Este es el sentido del programa que desde la OI iniciamos con este primer encuentro que permita identificar cómo se está avanzando en la región, reconocer los esfuerzos realizados por los países, así como para generar espacios para el diálogo político y la propuesta de estrategias compartidas, colaborativas y horizontales. Desear mucho éxito a esta jornada, que forma parte de un programa de presentación de las líneas básicas de la OI. La primera presentación se hizo en el Paraguay, en Asunción, hace aproximadamente 20 días, la referida a lo que es el programa de primera infancia. La segunda fue en Brasil, hace también unos 15 días más o menos, sobre el programa de escuelas de frontera. La tercera, el pasado día 4, en Madrid, sobre el programa de educación superior, y la quinta, aquí en Portugal, aquí en Lisboa, sobre las competencias para el siglo XXI. Un proceso de trabajo que queremos que sea así descentralizado en cada país, llevando un debate, instalándolo directamente en cada lugar, con los apoyos del Ministerio, apoyo que en el caso de Portugal agradecemos muy sinceramente al Ministro y a todo el equipo del Ministerio, y que sea un programa compartido, descentralizado, un programa que podríamos calificar, de una lógica, digamos, étnica, un programa muy mestizo, muy trabajado conjuntamente con todos y para todos. La apuesta nuestra es una apuesta de que la OI sea cada vez una organización más bilingüe. De hecho, la incorporación de Portugal con su nueva oficina es un ejemplo de ello. Yo estuve aquí el día 9 de julio presentando el programa presupuesto de la OI aquí en la comunidad de Portugal y a las embajadas de los países iberoamericanos con sede aquí en Lisboa, y este proceso de trabajo compartido territorial va a ser el que vamos a seguir en todo caso en estos próximos 4 años, que comprende mi mandato, que se iniciaría ya formalmente el día 1 de enero próximo, porque desde el mes de julio pasado estoy como designado y no como electo por un proceso administrativo interno. Es una apuesta por la integración. Creemos que si algo vertebra realmente nuestra comunidad, en la cual tenemos que tener sentido de pertenencia y de cohesión, si algo vertebra realmente son 3 factores. Son los 3 factores que más caracterizan a la comunidad iberoamericana. La cultura, rica y muy diversa y muy plural, en primer lugar. En segundo lugar, la ciencia como un territorio en el cual se produce conocimiento que sirve a la comunidad y a otras comunidades. Y en tercer lugar, la educación que es el factor que genera conocimiento, bienestar, desarrollo, progreso, y que podrá hacer que nuestra comunidad de 800 millones de hombres y mujeres que hablamos, soñamos, pensamos y amamos en español y en portugués sea una comunidad creciente con mayor nivel de bienestar y de liderazgo mundial. Ese es nuestro objetivo. Llevamos 70 años trabajando en ese sentido y la OI seguirá trabajando todo el tiempo que los gobiernos crean que merece la confianza para seguir avanzando en ese objetivo. Por mi parte, muchas gracias, señor Ministro. Muchas gracias a todos. Vai usar agora da palavra o Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Bom dia a todos. Caro Presidente da Câmara Municipal de Cascais, queria agradecer pela hospitalidade, pela calorosa recepção que ontem à noite tivemos a oportunidade de usufruir e fruir, e estou certo que muitos dos nossos convidados se lembrarão do Centro Cultural de Cascais e da velada que ontem tivemos. Queria também
saudar de forma calorosa o secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos, como disse e como tantas vezes temos que dizer, para a educação, para a ciência e para a cultura. Uma palavra aos senhores embaixadores e embaixadoras aqui presentes, excelências, é um prazer partilhar mais um momento convosco. Estivemos juntos há pouco tempo na Embaixada do Peru a discutir educação, com todos os embaixadores da Ibero-América, da dita América Latina e com muitos dos países também das Caraíbas que fazem parte do vosso grupo nas Nações Unidas e onde podemos trocar impressões, onde Portugal pôde aprender convosco e pôde partilhar também tudo aquilo que tem para partilhar convosco. Cara Diretora-Geral da CPLP, é um gosto termos a CPLP também junta nesta empreitada global de podermos melhorar a educação dos nossos caros secretários de Estado, companheiros de trabalho de dia a dia, cara Diretora da sede permanente da OEI aqui em Portugal. Como é óbvio, uma palavra muito especial para os oradores convidados, por virem de forma assintosa, certamente, contribuírem para que esta seja uma manhã frutífera e para que todos os participantes desta jornada de trabalho possam levar daqui mais elementos. Uma palavra para os dirigentes do Ministério da Educação, que estão aqui também, e para todos os participantes neste seminário sobre competências para o século XXI na nossa Ibero-América. Muito bom dia a todos. Queria desejar-lhes muito boas-vindas a este momento em que apenas, e ontem dissemos, um ano depois de Portugal ter inaugurado a sua muito e há muito ansiada representação da OEI que reúne mais de 800 milhões de falantes do português e do castelhano, e é importante referirmos este número, 800 milhões que falam português e que falam castelhano, e nos encontrarmos aqui para podermos enriquecer a partilha entre as nossas comunidades educativas, as nossas comunidades científicas e as nossas comunidades culturais. Este é também para mim um momento particularmente saboroso, que cumpre anseios antigos, anseios que alguns talvez achassem já irrealizáveis, por tão desejados serem e até há pouco ainda não concretizados. Anseios antigos também, tão naturais, que só reforçavam a certa perplexidade que existia do que finalmente vivemos hoje, não vivermos de há muito a esta parte. Todos, a Organização dos Estados Ibero-Americanos e Portugal, não descansamos enquanto não alcançamos juntos o que ninguém compreenderia que se não alcançasse. A existência em Portugal de uma sede de representação permanente da OEI para a educação, a ciência e a cultura, da qual Portugal faz, e eu diria que faz muitíssimo bem, parte do corpo inteiro, e creio poder dizê-lo agora com outra confiança, falo cada vez mais de alma completamente inteira. Uma presença que é muito mais do que estatutária, ou até mesmo formal, ou até inevitável. É uma presença, eu corrigiria, uma pertença por direito geográfico, pois, como sabem, abraçamos completamente esta nossa condição ibérica, mas é talvez, e talvez sobretudo, uma pertença que advém da nossa vocação ibero-americana de Portugal. Presente na imensa partilha civilizacional, cultural, científica, claramente educativa, que forma o quadro das também intensas e imensas partilhas de mobilidade de cidadãos entre os nossos países, de bens, de serviços, entre todo este imenso e ainda bem identificável espaço ibero-americano de terras, de gentes, mas também, de forma importante, de ideias. Por sermos quem somos e sabermos bem quem somos, este Governo, mais do que dar as mãos, abriu os braços à OEI para haver, aqui em Portugal, uma casa que possa corporizar esta tal ideia de alma inteira que acompanha o corpo de Portugal na pertença plena que assume perante esta organização. Foi uma honra poder desenvolver todo o trabalho preparatório para que esta representação exista hoje, e é um prazer poder acolher nesta casa e como sua diretora alguém que é há muito uma das mais notáveis e dedicadas servidoras públicas da projeção de Portugal do mundo. A professora Ana Paula Laborinho, e queria deixar aqui também uma palavra de admiração e de reconhecimento por todo o trabalho neste processo que foi árduo, que quem não esteve nele não entende exatamente o quão árduo e difícil foi, mas hoje estamos aqui também para celebrar este facto consumado e importante, e queria deixar aqui a minha homenagem e o meu reconhecimento à professora Ana Paula Laborinho. É também um passo importantíssimo para a valorização
valorização da nossa língua, do português. É justo e é importante que o português, dentro da organização, mas também dentro do nosso mundo ibero-americano, seja cada vez mais reconhecido. No seu século de solidão, escrevia Gabriel García Márquez, Gabo, para aqueles que, como eu, o têm como amigo, que um minuto de reconciliação é melhor que toda uma vida de amistad. Felizes somos nós que não carecemos de reconciliação alguma e temos uma enorme amizade para celebrar inteiramente em todos os dias que aí venham. E temos muito para tornar estes dias também uma homenagem a esta tão forte amizade, agora ainda mais próxima e, diria eu, agora ainda mais íntima. Uma amizade que, como sucede nas amizades que são profundas, se tem que alimentar, e esta nossa amizade profunda alimenta-se de uma imensa e intensa memória em que nos reconhecemos todos, mas também de um gosto recíproco e sincero pelas nossas diferenças, mas também as semelhanças que são as nossas. E, acima de tudo, porque estamos aqui a falar de futuro, desta sede de futuro partilhado que se materializa no racional e também no emocional, que molda os projetos comuns que temos em mãos e que formam este nosso abraço, agora diria eu, renovado e até apertado. A mesma sede de futuro que molda os novos projetos em que assumimos, a partir da representação da OI em Portugal, e em particular o papel de liderança, como o novo Observatório Ibero-Americano de Educação, do qual certamente ainda ouvirão falar muito, e espero eu falar bem, nomeadamente no precioso papel que pode e deve assumir para os Estados-membros da OI possam superar os desafios políticos, mas também os desafios técnicos, que superem as desigualdades educativas que ainda sentimos, aprendendo juntos, partilhando muito e fazermos mais e fazermos, acima de tudo, melhor. Projetos que cruzam necessariamente a partilha de informação, como eu dizia, as boas práticas, mas também a importante monitorização em amplos domínios das políticas educativas, científicas e culturais dos Estados ibero-americanos e que transportam para o presente a herança e o legado histórico e linguística comum. Projetos que abrem também novas camadas de sentido acrescido a esta relação multilateral que tanto privilegiamos, mas também às nossas relações bilaterais em que participamos cada vez mais intensamente. E é este sentido acrescido que queremos muito alimentar também e poder ampliar a partir do que temos conseguido fazer aqui, na representação permanente da OI e dos objetivos que nos unem na nossa casa comum ibero-americana. Desde logo, e já aqui foi dito, o tão grandioso quanto exigente objetivo que nos une numa casa ainda mais ampla, a Casa das Nações Unidas. O de alcançar uma educação não só para todos, como nos diziam os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio, mas ir os mais longe nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e termos educação para todos, de qualidade, como prescreve este Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que temos todos os dias na agenda, tendo 2030 como horizonte. Um horizonte que, não sendo amanhã, assumirá logo já depois da manhã. 2030 está aí. E este, mais do que um objetivo, é um destino que nos molda e moldará enquanto humanidade que somos e que queremos ser ainda mais. Esta persecução enquadra-se num forte e já longo, por coincidente com as mais de 4 décadas que levamos de democracia em Portugal, compromisso de Portugal com os direitos humanos, e ontem falámos sobre a comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 40 anos da ratificação de Portugal da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, mas também a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável. E nesse compromisso trazemos sempre presente a consciência que temos das responsabilidades que a nossa invulgar posição geográfica e estratégica nos obriga no que diz respeito a favorecer as relações políticas e económicas, sociais e culturais entre a Europa, a América e a Ásia. Nesse compromisso, neste nosso compromisso, trazemos igualmente sempre presente o progresso que somos e fomos capazes de atingir na educação desde que somos uma democracia de facto. Com particular relevo nas últimas 2 décadas, com início marcado para o momento em que o atual secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, assumiu as funções do nosso primeiro-ministro sobre uma plataforma política que tinha a educação declarada como uma das suas prioridades
e como prática política consumada. Foi este compromisso nacional com a educação que nos permitiu educar mais gente cada vez melhor e ter mais acesso e mais qualidade, numa palavra, fazer mais e melhor. Queria deixar-vos com um número, porque no início da década passada, há década e meia, tínhamos 40% de abandono escolar em Portugal e agora temos 12%, ainda temos 12% de estudantes que abandonam a escola antes do tempo longo dos 12 anos da escolaridade obrigatória que lhe exigimos a estes estudantes enquanto sociedade. Para que os que faltam ainda alcançar, estamos a construir respostas já não sistémicas, mas antes personalizadas, que lhes garantam um lugar na escola feito à sua medida e que lhes permitam também a eles concluir estes 12 anos de escolaridade com sucesso, tendo sempre o cuidado de garantir e de ampliar a resposta dada pelo maior prescritor de sucesso escolar que existe e que estamos a universalizar, o ensino pré-escolar, um dos eixos importantes nesta nova estratégia da OEI. Assim perseguimos sem tréguas este desiderato de sucesso para todos, com equidade entre todos, que alimenta a nossa ação governativa. E como não queremos deixar ninguém para trás e queremos que todos se sintam à frente da sua vida escolar, ouvimos todos os anos também os alunos, num grande encontro nacional chamado A Voz dos Alunos, e temos também um orçamento participativo das escolas e lhes damos voz na gestão orçamental das suas escolas, isto enquanto os envolvemos desde cedo na construção e na participação democráticas. Educação de qualidade, com flexibilidade e autonomia para cada uma das nossas escolas, e educação inclusiva não são conceitos que possamos separar. Ambos são absolutamente interdependentes um do outro. Daí que, tendo como objetivo principal o sucesso educativo, mais amplo ainda do que o sucesso escolar, não tenhamos uma estratégia nacional para o atingir, mas antes centenas e centenas de estratégias locais que definem a evolução que cada escola, cada agrupamento de escolas traça para evoluir, tendo em conta o seu contexto concreto e não uma comparação sistémica e nacional abstrata e inevitavelmente carente de sentido. Para exigirmos tanto às escolas e também aos nossos alunos, tivemos também que lhes dar as ferramentas indispensáveis, ainda que não as ideias ou todas as que desejariam, para que pudessem caminhar connosco neste percurso sem fim à vista. Estabilizamos amplamente o corpo docente que dedica a sua vida a ensinar e, no espaço desta legislatura, que começa agora o seu 4º e final ano, garantimos a gratuitidade de todos os manuais escolares a todos os alunos da escola pública em cada um dos 12 anos que compõem a nossa escolaridade obrigatória. Além destes recursos materiais, que obviamente importava fornecer, também recursos imateriais. Havia uma escolaridade obrigatória, mas não existia um perfil que era pedido que os nossos alunos alcançassem quando a cumprissem esta escolaridade obrigatória com sucesso. O perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, cuja elaboração foi tão magistralmente liderada pelo professor Guilherme de Oliveira Martins, com um grupo de académicos e com um grupo de intelectuais e de pessoas dedicadas ao mundo da educação na nossa sociedade, permitiu-nos este perfil construir, depois de debater profundamente e aprová-lo, e agora aplicamos com a participação das comunidades educativas, veio suprimir uma, diria eu, intolerável lacuna, introduzindo níveis de flexibilidade e autonomia em cada escola, que as responsabilizam também mais diretamente sobre o sucesso dos seus. O que fazemos aqui e o que fazemos em conjunto no nosso espaço ibero-americano acaba por moldar os projetos em que mais nos empenhamos e que constituem o nosso principal contributo para consolidar e reforçar as nossas relações, quer sejam as relações culturais, as relações científicas, as relações educativas, para reforçarmos também no espaço ibero-americano e juntamente com a comunidade de Estados e com a comunidade de países de língua portuguesa, aproximando assim dois universos geográficos, culturais e linguísticos que têm tudo para trabalhar, tudo para partilhar e cada vez em maior proximidade. Efetivamente, Portugal, e eu ontem disse-o, é o país do mundo, o único país do mundo que intersecciona o espaço da União Europeia, o espaço da comunidade de países de língua portuguesa e o espaço da Ibero-América, pelo que tem um papel insubstituível como ativador das partilhas entre estes três universos, distintos, é verdade, na sua geografia física, mas tão interdependentes naquilo que é importante também para os povos, que é a geografia humana.
Socorro-me agora das insuperáveis palavras de um ibero-americanista por excelência. Certamente um dos que primeiro e de forma mais notável, certamente, teve a ideia da Ibero-América, para reiterar o meu empenhamento em que o sucesso deste momento fundador, em que, com todo o prazer, vos recebemos, seja a constante da vida também da sede permanente da OI em Portugal. O Padre António Vieira, um jesuíta português que viveu e lutou tanto pelo Brasil e pelo Portugal e pelo mundo da Ibero-América, simbolizam muito bem, creio, o dia que hoje vivemos. E ainda melhor os dias de trabalho, naturalmente complexo, mas extremamente gratificante, que temos pela frente. O Padre António Vieira disse que nós somos o que fazemos, o que não se faz não existe, portanto só existimos nos dias em que verdadeiramente fazemos. Nos dias em que não fazemos, apenas duramos. Contem connosco depois para sermos sempre juntos cada vez mais, para, por muito que duremos, trabalharmos efetivamente e fazermos muito. E o meu muito obrigado a todos os que aqui estão. Uma vez mais, Sr. Presidente, obrigado por nos acolher aqui também no seu Conselho e pela calorosa recepção. E à OI, só um abraço de amizade, porque Portugal não faz parte só formalmente da OI. Portugal trabalha todos os dias para que esta organização se possa robustecer, para que possa ser uma realidade e, acima de tudo, porque é para isso que trabalhamos, que cada um dos 800 milhões de falantes do português e do espanhol nos nossos territórios possa sentir o esforço comum que fazemos para a cultura, para a ciência e, se me permitem, de forma especial, para a educação no nosso espaço ibero-americano. Muito bom dia a todos.